Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E versículo 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, enquanto era fome na terra. E quando se aproximou do Egito, quase a entrar, disse Sarai a sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa de aparência, os egípcios, quando te verem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-nos com a vida. Diz, pois, que és a minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por causa me conserve a vida. Amém? Glória a Deus. Estamos diante da palavra do Senhor nosso Deus, aonde o Senhor Deus fala poderosamente. Eu leio esse texto e que eu entendi que o Senhor lhe fez uma promessa a Abraão. E a palavra Deus é bem clara que o Senhor tinha algo a cumprir na vida de Abraão. Porém que Abraão, ele fez algumas decisões erradas em sua vida. A palavra de Deus diz que Abraão desce ao Egito, e ali, diante daquela situação que Abraão estava passando, Abraão comete um erro, que foi mentir. Ele mentiu, ele cometeu um erro, porque naquele exato momento, se os egípcios soubessem que era a mulher, ele estava com medo de ser morto. Por aquele exato momento, Abraão conversa exatamente com a sua mulher concernente este acontecimento que podia acontecer. E Abraão, ele não foi bem sucedido porque ele mentiu naquele exato momento. Existem lugares em nossa vida que às vezes nós colocamos os nossos pés e às vezes as coisas passam errado porque nós estamos em lugares errados. Em rápidas palavras, que Deus me ajude, o Espírito Santo de Deus, eu queria falar sobre crente em lugares errados. Às vezes estamos em lugares errados, lugares perigosos, lugares onde nós não vamos ser bem abençoados pelo Senhor, escolhas que nos levam a lugares errados. E vejamos que Abraão ele mentiu. Neste exato momento, ele achava que ia se dar bem, mas ele não foi bem sucedido. Vejamos também que a palavra de Deus também destaca um homem chamado Ló. Ló, ele foi primo de Abraão, mas a palavra destaca dizendo que Jó fez escolhas em sua vida, a qual trouxe consequências, ou em lugares errados. Vejamos que Ló, ele escolheu a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade cruel, uma cidade pecaminosa, uma cidade dominada pelo pecado. Vejamos que
em Gênesis, no capítulo 13, e versículo 11, que a palavra do Senhor fala claramente, dizendo: então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão, partiu para o Oriente, separou uns dos outros. Naquele exato momento, Ló achava que estava fazendo a escolha certa, mas foi naquele exato momento aonde Ló teve algumas consequências. A sua esposa, podemos ver que Ló viu que naquele exato momento da sua vida, com certeza ele bateu um arrependimento, mas foi muito tarde, porque escolheu o lugar errado. É tão tal que diz a palavra que o Senhor Ló não teve ido a Sodoma, mas vai ter ficado com Abraão. A sua filha não teria se casado com os sodomitas, e não existiria moabitas e nem amonitas. Naquele exato momento, as escolhas, as suas decisões veio consequência, veio problema. E a sua mulher, quando o anjo chegou avisando que o Senhor ia destruir aquela cidade, porque aquela cidade estava pecando, estava cada dia mais ao ponto de o Senhor se irá poderosamente contra aquela cidade, ao ponto que o Senhor disse que ia destruir aquela cidade, por causa de uma escolha e por causa do lugar errado que ele estava. E a sua mulher disse: o anjo chegou a avisar para ele: agora escapa-te com a tua família. Mas naquele exato momento a palavra destaca dizendo que o anjo deixou um recado: não olhes para trás, não olhe para trás. E naquele momento a palavra diz que aquela mulher começou, quando ela estava saindo da casa, ela começou a olhar para trás. Com certeza ela começou a lembrar: deixarei tudo isso, o que esta cidade tem. Por isso que naquele exato momento ela começou a sentir ali que o Senhor falou que ela virou estado de sal, porque olhou para toda aquela beleza aos olhos carnais, achando que o bem, que o mal às vezes se perde bem, achando que é bom para a nossa vida, atrai com boas perfeições e achando que ali vai satisfazer a nossa vida, e sabendo que a melhor escolha, o melhor lugar de nós estarmos é na presença de Deus. Glória a Deus. E aquela mulher viu que ela ia deixar tudo aquilo, ela olhou para trás, ela sentiu ali o prazer ainda dentro dela, e disse que ela virou estado de sal. O seu esposo seguiu Ló. E outra coisa que me chama também a atenção da palavra do Senhor nosso Deus é quando o Senhor Deus fala com Elias. A palavra diz que Elias, ele se sentiu muito angustiado por todo aquele que tinha acontecido em sua vida. A palavra do Senhor destaca dizendo que quando Elias desafiou os profetas, aconteceu todo aquele rebuliço concernente a Acabe. Diz a palavra do Senhor que Elias chegou a pedir a morte. Diz que a palavra do Senhor fala em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4, a palavra do Senhor destaca dizendo: que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E disse assim a palavra do Senhor nosso Deus. E disse: não me puna, Senhor. Olha o que diz.
Resumindo, eu perdi. Naquele exato momento, Elias ele pediu a morte. E não era para Elias ir para ficar aos arbustos, ficar debaixo e descansando, mas era para Elias ir para o Carmelo. Por que ir para o Carmelo? Era onde Elias tinha visto a manifestação de Deus, aonde Elias contemplou as coisas maravilhosas da parte de Deus. Foi aonde Elias desafiou os profetas de Baal. Foi aonde Elias viu quando Eliseu também estava ali. Ali naquele exato momento era um lugar aonde Elias podia estar, um lugar onde ele podia sentir a presença de Deus. Mas Elias escolheu estar naquele momento com medo, ao ponto de querer pedir a morte por tudo aquilo que estava acontecendo. Por isso que nós vejamos que existem lugares para a nossa vida que vai nos trazer angústia, vai nos trazer desespero para a nossa vida, mas o Senhor quer nos levar a lugares certos, para que nós viemos estar servindo ao Senhor nosso Deus, para que nós viemos servir a Deus. Vejamos também que quando o Senhor Deus também fala usando aquele profeta, dizendo: olha, tu vai por este caminho e volta por este caminho, me entrega a mensagem e volta de volta. A palavra diz que o profeta desobedeceu ao homem de Deus e disse que no caminho o leão não era para ele comer, era para ele voltar, entregar a mensagem e voltar. Diz que no caminho ele entrou pelo caminho errado, e naquele caminho errado que ele entrou, o leão veio e comeu ele. Trazendo para nossas vidas, se nós estivermos em lugares errados, em momentos errados que Deus não quer que nós venhamos estar, é aonde nós vamos passar por situações difíceis. E essas situações difíceis que nós passamos é aonde nós vamos ver, porque tudo tem a consequência de nossas escolhas, da nossa vida que nós temos diante do Senhor nosso Deus. Vejamos também que quando o Senhor Deus fala para Jonas vai à cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Diga para o povo se converter. Jonas simplesmente foge daquilo que Deus queria fazer na vida dele. E Jonas vai no navio fugindo para outros lugares. A palavra de Deus diz que um grande peixe, diz que estava acontecendo uma tempestade
também se perdem aonde Davi cometeu um ato pecaminoso. Por isso que para nós observarmos a palavra de Deus, para nós não estarmos em lugares errados, porque nós somos crentes, salvos, nós devemos estar em lugares certos para que o nome de Deus venha ser glorificado, para que o nome de Deus venha ser amado, para que o nome de Deus venha ser exaltado e trazer para este mundo a verdadeira luz, que a luz de Cristo venha raiar em nossa vida. Por isso que a palavra destaca dizendo que nós somos a candeia colocada em cima do velador, para que o velador possa alumiar todos. Assim é o crente salvo em Cristo Jesus. Nós temos que trazer luz para este mundo, porque nós somos a igreja, nós somos um povo diferente. Nós vamos assentando nas rodas dos escarnecedores, nós não concordamos com o sistema. O sistema diz que é para nós estar em lugares, esse lugar é bom para ti. Se é um lugar que te corrompe, se afasta. Se é um lugar que te afasta, de Deus, se afaste, porque não é o lugar certo. O melhor lugar está na presença de Deus, o melhor lugar está onde Deus habita, é onde a manifestação, é onde a presença é manifestada, é onde nós ouvimos as obras, as manifestações do Espírito de Deus, é onde devemos o Senhor operar, nos lugares certos, nos tais recompensas do céu, no lugar certo nós sentimos Deus. Por isso que nós fazemos a escolha certa, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Glória a Deus. Trazendo para as nossas vidas as escolhas certas. O Senhor, Ele nos honra. O Senhor, Ele honra a vida do servo fiel. Nós precisamos estarmos no lugar certo, no lugar da bênção do Senhor. E é neste lugar que a igreja de Deus tem que estar. É no lugar da bênção. Pessoas que escolheram estar no lugar certo. Vejamos Ana escolheu estar no lugar certo. Ela pedia um filho ao Senhor. Ela clamava pelo Senhor pelo milagre, apesar que o Senhor tinha cerrado a sua madre, mas o Senhor sabia no tempo certo de entregar a bênção para ela. Assim é o crente. O crente, ele tem que estar no caminho certo. Glória a Deus. Certo, para que o nome de Deus venha ser glorificado. Temos que entregar a mensagem certa para que o nome de Deus venha ser glorificado, porque o Senhor, Ele tem prazer em abençoar aqueles que servem a Ele com fidelidade. Ele tem o prazer de derramar bênção sobre o seu povo, quando nós fazemos a escolha certa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra destaca também dizendo que pessoas que fizeram escolhas certas, a palavra do Senhor destaca em sua palavra, quando Maria estava limpando Jesus, chega na casa de Marta e Maria escolheu a boa parte, foi estar com Jesus. Ela escolheu o certo, foi estar com o mestre, foi aprender de Jesus. E quando nós escolhemos estar com Jesus, pode ter certeza que nós saímos alegres e felizes e contentes. Nós saímos com o nosso coração fervoroso, saímos com o nosso coração feliz, nós saímos em paz, porque nós escolhemos estar no lugar certo. Por isso, escolhemos estar no lugar certo. Não podemos colocar os nossos pés em caminhos tortuosos, porque o caminho do mundo é o caminho tortuoso, é o caminho de facilidade, mas aqueles que querem servir ao Senhor, fazer boas escolhas, colocar em lugares certos, colocar os seus pés em lugares certos. Por isso que a palavra diz: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, é caminhar certo, andar certo, para que o nome de Deus venha ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O melhor lugar é estar na presença do Senhor nosso Deus. Por isso que a palavra destaca dizendo que devemos ser
servir ao Senhor, mas fazer a vontade de Deus, estando no lugar certo, não estando no lugar errado. Se Abraão não tivesse naquele lugar errado, por isso que ele chegou a mentir. Se Ló não tivesse ido para Sodoma e Gomorra, tudo na vida de Ló tinha dado certo. Se Jonas passou pelaquele perrengue todo, se ele tivesse tomado a decisão, eu irei fazer o que é para fazer, ele não tinha entrado no que ele entrou. Se Davi não tivesse feito o que era para ter ido para a guerra, Davi não teria pecado. Porque quando nós estamos ausentes das coisas de Deus, o diabo ele lança os seus dardos inflamados, ele lança as suas flechas, ele lança as suas tentações, ele lança as suas coisas, as suas setas malignas, faz de tudo para nos afastar de Deus. Mas quando nós escolhemos estar no lugar certo, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é honrado, o nome do Senhor é exaltado. Então estejamos no lugar certo para que o nome de Deus venha ser glorificado. E estar no lugar certo é porque nós fizemos a escolha certa. Nós fazemos a escolha certa. Por isso que o nome de Deus é glorificado quando nós fazemos a escolha certa. Por isso que o Senhor, Ele tem o prazer de abençoar a vida do crente salvo. Ele tem o poder de abençoar o crente salvo. Vejamos também que quando o Senhor fala com Jacó, se Jacó tivesse ficado em Siquém, mas tivesse ido para Betel, para onde Deus tinha mandado, se Jacó tivesse ido para Betel, podia ter certeza que a sua filha não teria acontecido o problema com a sua filha. A sua filha não teria sido abusada pelos homens. Assim a palavra estava dizendo que, fazendo assim, os filhos de Jacó pegou e matou, cometeu um homicídio. Seu filho cometeu um homicídio por causa dessa situação que aconteceu com a filha de Jacó. Tudo foi uma escolha, tudo foi um momento no lugar errado. Então, quando Deus nos manda ir para Betel, nós temos que ir para Betel. Quando Deus nos manda ir para Betel, nós temos que ir para lá, porque é onde o Senhor vai dar a vitória, é onde o Senhor vai manifestar o seu poder, é onde o Senhor vai fazer a sua glória se manifestar, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Nós temos que fazer a escolha certa, estar no lugar certo. Se algo te afasta de Deus, se afasta. Se algo te coloca longe dos caminhos do Senhor, se afaste do lugar. Se algo te coloca para fazer você criar alguma coisa ruim dentro do teu coração, algum sentimento ruim, se afaste de tudo aquilo que venha lhe afastar de Deus. Se afaste dos lugares errados, das companhias erradas. Ande com pessoas que oram, ande com pessoas que gostam de falar de Jesus, ande com pessoas que gostam de ter a Bíblia, ande com pessoas
Senhor tinha prometido que ia dar um filho a Abraão, mas até então vejamos que Abraão ele toma algumas decisões sobre Agar, e por isso que hoje é uma guerra muito grande, todo esse episódio todo, por causa criou uma inimizade entre os árabes e os judeus. Por isso que hoje há uma guerra constantemente, por causa de escolha de lugares errados e momentos errados. Por isso nós devemos procurar estar no lugar certo, aonde Deus vai nos abençoar, vai nos trazer as bênçãos de Deus. A casa do Senhor é o melhor lugar para o cristão estar, em ouvir a palavra de Deus. É na casa do Senhor aonde nós ouvimos a voz do Espírito de Deus. É na casa onde nós sentimos Deus falar. E o Senhor já falou desde o começo que o Senhor tem falado e está falando nesta noite para o seu filho amado Jesus Cristo. Por isso que devemos servir ao Senhor da maneira certa, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Faça como o profeta, a qual o Senhor usou ele poderosamente. Um certo profeta o Senhor usou, como a palavra da memória, mas a palavra diz que ele mandou trazer a mensagem para Acabe, e ele entregou a mensagem para Acabe. E diz a palavra de Deus que ele entregou, disse que era para acontecer, e aconteceu. Esse profeta não fala nada de bom. O homem de Deus ele sempre tem algo de bom para falar, seja no momento de angústia que você estiver passando. Às vezes existem situações na nossa vida que há com certeza alguma escolha que nós fizemos. Assim também foi na vida de Acabe. Deus também trata com cada um de nós. Existem situações que o Senhor nos colocará para nos colocar no lugar, para que nós venhamos servir a Ele com excelência, para que o nome dele venha a ser glorificado. Por isso, escolha o lugar certo, o momento certo de nós estarmos na presença de Deus, de escolher coisas boas para que a nossa vida venha a ser glorificada e que nós venhamos ser a cada dia luz do mundo. Porque quando nós escolhemos fazer a escolha certa, estar no lugar certo, o Senhor, Ele nos abençoa e o nome de Deus é glorificado e honrado para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, escolha estar no lugar certo, em nome do Senhor Jesus.